Outra coisa que é importante, né? O piloto hoje é um gestor da viagem. Então ele é responsável por gerir a tripulação, a documentação relativa àquele voo. Ele é obrigado a fazer algum tipo de controle sobre um fator que é novo também, que é a insegurança provocada por passageiros enlouquecidos a bordo. Hoje em dia que é um fator complicado. O nego que abre a saída de emergência em voo, o outro que bebe demais, tira a roupa, enfim. Então esses são fatores que colocam em risco a aviação. Os que transam no banheiro. Os que transam na poltrona. Que isso, cara? Opa! Bom, Igor, se tem Igor. quantos bilhões? 9 bilhões de pessoas voando, Você tem algum que você tá acha que fazendo. 9,5 bilhões, você acha que não Alguém- pagou a luz, você está indo para Paris, tomou 3 ou verdade, 4? É verdade. Olha pro lado e fala, é aqui mesmo. É verdade, é verdade. Agora, tudo bem, aí é amor, né? Dura quando o cara fala, posso sentar na janelinha? Não, não pode. Então vou te cobrir de porrada. E aí começa a dar essas coisas que têm acontecido no mundo em que as pessoas perderam as noções de civilidade. Hoje eu estava conversando com o Rafinha Bastos, né? E a gente estava comentando sobre isso, né? Ele estava falando, pô, é muito estressante hoje você viajar. Você vai passar na segurança, os caras tocam o cara amarrado e você pergunta um negócio, o cara responde mal. E achou um pedacinho de um copinho de água, já vai para uma fila. Aí você entra no avião, o comissário está estressado. Virou um estresse voar. Mas, na verdade, essas pessoas estão cumprindo um trabalho ali que elas têm que cumprir. Entendeu? Tem que ser daquele jeito, porque senão desanda. E hoje em dia a gente está vendo, em geral, na sociedade, que é um relaxamento assim de que, pô, a minha opinião vale mais do que a lei, por exemplo. Existe esse negócio. Sim. Né? Mas na aviação não pode ser isso. Na hora que a tua opinião valer mais do que um procedimento, você acabou de derrubar o avião. Assim, eu suponho que aquele monte de coisa que tem lá, que pega no raio-x que não pode entrar, não deve poder entrar, né? Porque se entrar, vai atrapalhar em alguma coisa, né? Então é melhor não. Não vamos não levar aquelas paradas lá. Porque o que tem ali, inclusive isso é uma norma internacional, o que pode e o que não pode, claro, levar na cabine. Claro, mas ela tem algumas hipocrisias. Você pode comprar uma garrafa de uísque no free shop, não pode entrar com ela no avião? Pode, né? Aí pode. Você vai lá... Não, eles se entregam na porta, mas você não pode abrir, teoricamente, porque ele vem lacrado, inclusive. Tá. Mas você pode. Você pode, certo? Então, mas você não pode trazer de casa se for um voo internacional. Tá bom, mas ok. Mas você entrou a bordo, você comprou no free shop, foi entregue na porta e você entrou com uma garrafa de uísque dentro do avião. Aí você vai lá, pega a divisória do avião, quebra essa garrafa, transforma ela numa arma branca e corta o pescoço de um comissário ou de alguém que está passando na frente e ameaça a vida de alguém. Virou uma arma branca. Então, a rigor, você não poderia levar qualquer garrafa a bordo, porque você pode transformar ela numa arma branca com alguma habilidade. Né? Então, assim, por exemplo, depois do 11 de setembro, o pessoal proibiu talheres de metal a bordo. Hoje você voa com talher de metal. O que é? Relaxaram as regras? Não. Mas mudou a ponta, né? Antigamente furava, agora você não consegue nem cortar o bifinho no prato. Bom, até porque não tem mais bifinho no prato. Enfim. Mas, então, assim, com tudo isso, continua sendo na verdade, existe uma análise de risco. A gente... Merda, você falou algumas merdas que os caras fazem aí e atrapalham a segurança do voo. Mas, assim, os caras são criativos nessa parte de atrapalhar o voo. Porque, assim, ele já não... Assim, com algumas exceções, com algumas hipocrisias, você já entra de um jeito que você tem dificuldade para causar problema, pô. Sim, deixa eu te lembrar uma outra coisa. Existe todo... O circuito de segurança, ele começa bem antes do voo, né? Você vai usando vários elementos para ir se certificando. Por exemplo, agora eu estava no Japão, voltei do Japão semana passada. E veio um senhor conversar comigo na fila do check-in. Estava lá. Ele veio conversar comigo e falou, o senhor está bem-vindo, né, gaijin, né? Primeira viagem no Japão? Eu falei, não, já estive aqui antes. Ah, você voltou para o Japão? Voltei. O senhor gosta do Japão? Eu falei, meu país preferido no mundo. O que o senhor vai fazer? Turismo. Para onde o senhor foi? E foi fazendo uma série de perguntas que eu percebi que eram perguntas para desenhar o meu perfil. Ele não tinha curiosidade, não queria saber o que eu estava fazendo. Ele queria saber quem que eu era, sem me perguntar quem que eu era. Talvez por ter me achado suspeito ou porque, né, minha mulher que voltou dias depois passou pela mesma análise de perguntas. Então isso é uma camada de segurança.
Né? Existem outras, por exemplo, você treina o pessoal do check-in a ver se a pessoa tem algum tipo de intoxicação, seja por droga ou por álcool. Se tiver, não vai para o avião. Às vezes passa. Às vezes o cara está quieto, faz o check-in e entra bêbado, entra intoxicado, entra maluco. Então, assim, é uma indústria que tem camadas e camadas e camadas de segurança acopladas que às vezes ao olho leigo isso não aparece. E mesmo assim, a gente tem os malucos de plantão, né? Os caras que abrem uma saída de emergência no meio do voo ou que tentam fazer isso. Então, assim, a gente... Só do cara tentar já é um desespero generalizado dentro da... Mas tem maluco. Outro dia teve um cara que, infelizmente, né, esquizofrênico, depois descobriu que era esquizofrênico. Ele perdeu um voo, né, nos Estados Unidos faz uma semana. E entrou na pista, né? Entrou na pista e foi sugado pela turbina do avião. Meu Deus. Tchuf! É um acidente aeronáutico, né? Porque a definição de acidente é tudo aquilo que provoca algum tipo de lesão, seja a pessoas ou ao patrimônio, né? Um acidente é um avião bate num caminhão de catering que carrega a cozinha do avião, bate no avião, isso é um acidente. Né? E vai para análise, né? O avião saiu de serviço, ele sofreu um acidente. Mas o caminhão bateu nele, sim. Ou esse da Azerbaijão, né? Ele foi batido por um míssil, mas é um acidente. Né? Se estivesse num táxi, dificilmente você ia ser abatido por um míssil e entrou na estatística. Não é uma falha da Azerbaijão, nem dos pilotos que foram extremamente heróicos, mas era um avião voando, foi abatido por um míssil. Né? Então, de novo, né? Bom, o Delfim Neto falava que a estatística... o Roberto Campos falava que a estatística é a arte de torturar os números até eles confessarem o que você quer. Né? Fazerem sentido para você. Então, assim, a gente também tem que ver com alguma... Mas essas camadas que ele está falando aí, desse tipo de pergunta, existe o próprio pessoal do check-in, eles são treinados mesmo, eles fazem determinadas perguntas e para você pode ser até chato, né? O cara fala, pô, quem fez sua mala? Fui eu mesmo. Quando e onde? Meia hora atrás, lá em casa. Aí você fica pensando assim, porra, que pergunta ridícula. Mas isso já pegou um monte de gente levando coisas para outras pessoas. E aí, antes de chegar no área restrita lá na série, o cara, já pegaram ali, já chama a polícia e tudo mais. Outra coisa, a gente gosta muito de tecnologia. Você foi recentemente para os Estados Unidos? Não, recentemente é o quê? Lá no último ano, por exemplo. Fui. Quando tu chegou lá na imigração, não foi tranquilão? O cara te fez um monte de pergunta? Não, em geral, não foi um monte de pergunta, não, foi tranquilo. Então, se tu tivesse indo para os Estados Unidos há 6, 7 anos atrás, tu tinha que responder um monte de pergunta. O que você veio fazer aqui? Quanto você tem de dinheiro? Onde que você vai ficar? E antigamente já tinha que preencher um negócio de papel. Mas a tecnologia melhorou pra caramba. Então hoje, quando você embarca no avião aqui, o cara que vai trabalhar na imigração lá nos Estados Unidos amanhã, ele já sabe toda a tua vida, onde você trabalha, que hotel você vai, o que você vai fazer nos Estados Unidos. Então hoje em dia é muito mais fácil passar. E outra coisa, facial, reconhecimento facial. A United, várias empresas aéreas hoje usam reconhecimento facial. Então você nem precisa mostrar o bilhete, nem documento. Põe tua cara lá, reconheceu, você entra no avião. Aí tu, porra, que mundo maravilhoso. Mas, na verdade, aquilo é todo o teu banco de dados que a empresa já sabe. Esse cara não vai causar problema no voo. Ou esse cara não está banido da minha empresa, porque tem os passageiros que são banidos, né? Não adianta ele comprar passageiro. Transar no banheiro, indo pra França, pode ser banido. Pode ser banido. No Brasil não existe banir por causa da lei de defesa de consumidor, mas fora do Brasil tem bola preta. Então, se o Igor não se comporta num voo, isso vai para um file da companhia e na hora que ele entrar com a reserva, os caras batem isso e falam, ele não vai voar com a gente. E você falou em Código de Defesa do Consumidor, acho que isso precisa mudar, né, no Brasil, para aviação? Tô te botando numa fogueira. Vamos voltar a falar de acidentes. Não, mas por exemplo, essa coisa de... Foi você que fez a mala. Um dos piores... O acidente que acabou por culminar com o fechamento da Pan American foi uma bomba que foi colocada dentro de um avião da Panam 747 que explodiu em voo e esse avião caiu em cima de uma pequena cidade na Escócia chamada Lockerbie, dia 21 de dezembro de 88. Essa bomba foi colocada dentro de uma mala de um voo da Panam, de um outro avião 727 que saiu do aeroporto de Frankfurt. Montada dentro de um radinho. De um rádio Toshiba. Foi entregue para um cara que não era... Foi colocada na mala de um cara.
esse rádio Toshiba com a bomba dentro passou de Frankfurt para Londres num 727, foi transferida para o 747 que decolou de Londres e foi explodir 45 minutos depois que o avião decolou e por azar caiu em cima dessa cidade, na Escócia. Então essa coisa de quem fez sua mala, você esteve com ela o tempo todo, pode parecer uma pergunta inoportuna, mas, de novo, é mais uma camada de segurança porque essa é a questão. Fui eu que fiz minha mala, mas ela teve com você? Ah, não sei. Estava no lobby do hotel. Não. E o que aconteceu enquanto estava no lobby do hotel? Você pode dizer? Né? Então, tudo isso são, de novo, são perguntas que são feitas para ir aumentando. Porque, assim, o número hoje está mais difícil. Mas teve uma época, nos 80, que estava cheio de avião que era derrubado por bomba. 70, 80, né? A gente esquece disso aí, mas era... em 1980 não tinha detetor de metal em Confins quando entrou aquele sequestrador do VASP. Entendi. Tu lembra que o VASP foi sequestrado? O cara queria jogar lá no Palácio do Planalto? Né, cara? Não, nem lê. Tu que é um dinossauro, cara. Eu sou um jovem. Mas teve um filme aí recente. VASP 375, a comandante Murilo. Mas enfim, não tinha detetor de metal. Então, a gente esquece como era inseguro voar no passado. E ainda assim não acontecia um monte de acidente, porque também a cabeça do ser humano não era tão avançada para o mal como é hoje. Né? Depois do 11 de setembro, teve um maluco, né, que desmontou uma bomba e colocou no solado do sapato dele. E foi interceptado. O shoe bomber, né? O shoe bomber. Meu Deus. Cara. Por isso que os caras agora mandam tirar o sapato. Porque o cara desmontou a bomba, colocou no solado do sapato e estava montando a bomba. Na Colômbia, né, nos tempos dos narcos, teve alguns aviões que foram explodidos por bomba. Os caras iam lá, plantavam uma bomba dentro da mala de alguém, porque naquele avião estava voando alguém que eles queriam eliminar. Então, tudo isso, né, que a gente vê, essas camadas de proteção que a gente acha hoje um pé no saco, na verdade são aprendizados, pagando o preço mais caro que existe, que é o das vidas humanas, aprendizados que a indústria incorporou. Então, você não vê mais hoje um cara entrar com uma faca, com uma bomba, é muito difícil. Né? Graças a Deus. Pode ser um pé, mas você pode voar tranquilo. Então, e esse aprendizado é o que não existe no setor automobilístico. Né, do setor de, sei lá, de transporte terrestre. Tá. Vamos falar assim, porque entra tudo. Não tem detector de metais para entrar num ônibus para o Rio. Não, tipo, acontece acidente, você vai ver um relatório final, aí tem lá, piloto, não vai ter o nome, hoje em dia o nome é apagado, né? Mas o piloto tinha tantos anos, tantas horas de voo, era treinado e qualificado para esse equipamento, tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo. Acontece um acidente de ônibus, ninguém vai lá pegar. O motorista, ele era uma categoria D, porque ele tem que ser. Ninguém fala essas coisas, entendeu? Não é divulgado. E como não se aprende com esses acidentes, não diminui o número de vítimas anualmente. O da aviação faz assim, baseado no tamanho do avião, mas é cada vez menor, cada vez menos. O dos automóveis continua, porque não se aprende. Não tem um estudo. Mas, por exemplo, né? Concordo, mas, por exemplo, existem... Assim, uma coisa que é muito importante para ser pensada, assim, você perguntar, Panda, todas as empresas têm o mesmo nível de segurança? Não, não tem. Existem algumas empresas que são mais seguras que as outras. E eu vou usar um exemplo rodoviário. Aviação Águia Branca, ônibus urbanos e interestaduais, ela tem um programa de medicina do sono. É espetacular. Então os caras implementaram, né, em ônibus interurbanos, o cara vai sair às 10 horas da noite em Vitória para chegar às 6 horas da manhã no Rio. Então, o motorista da aviação Águia Branca que vai fazer esse trajeto, né, ele passa por uma análise super criteriosa que tem a ver... E ao se apresentar, ele é examinado para saber se as horas que ele descansou antes estão de acordo, a alimentação que ele teve, se ele se exercitou ou não. Então, quando o motorista da aviação Águia Branca vai para a cabine, cara, para dirigir o ônibus, ele passou por um rigorosíssimo sistema para impedir que ele durma no volante. Ou que tome rebite. Ou que tome rebite. Né? Então, assim, não são todas as empresas que fazem isso. Entendi. Né? E o mesmo acontece com a aviação comercial. Né? A cultura de segurança das companhias aéreas no mundo, ela varia bastante. E isso varia também de país para país. E aí tem um fator que... Aqui no Brasil, nos voos domésticos, por exemplo, não precisa tirar o tênis. Não precisa tirar o tênis? Precisa tirar o sapato? Não precisa. Não.
Um processinho diferente também, né? Só nos internacionais. Não, também não, né? Aqui no Brasil tu não tira tênis. Não. Mas lá nos Estados Unidos tu tira. É por isso que quando tu chega lá nos Estados Unidos e vai fazer um voo de conexão, você é obrigado a passar no raio-x e aí vai tirar e tudo mais. Tudo de novo. Mas não sei se tem a ver com o que tu ia falar. Não, Acho é que não. assim, não, tem a ver com uma coisa que eu acho fascinante é a seguinte, a cultura, aí é uma questão até étnica, né? Diferentes sociedades têm diferentes níveis de aderência à cultura. E a cultura passa também pela cultura de segurança. Então, tem aquele velho filme, né, o Rain Man, que a turma fala, assim, né, que o Dustin Hoffman tem aquele papel de autista que ele fala, quantas never crashed, né? Quer dizer, quantas teve um acidente? Faz muito tempo, mas teve. Né? Só que ficou essa coisa da aviação australiana ser uma das mais seguras do mundo. Existe uma explicação cultural. O australiano ele se relaciona, ele se comunica com grande clareza, com grande facilidade, e isso gera um ambiente dentro da cabine de comando em que está todo mundo trabalhando em equipe, né? Que é o que se chama em aviação de CRM, né? Que é uma área relativamente nova que estuda a interação e a importância de 3 pessoas na cabine, uma ajudarem a outra para tornar o voo mais seguro. E outra coisa, por exemplo, na Ásia existe uma coisa que é a seguinte, as pessoas têm enorme dificuldade de reconhecer um erro. Então teve um país asiático, não convém ao caso citar, que começou a ter um acidente atrás do outro. E aí descobriram o porquê. Uma das razões que levou a esses acidentes é que a figura do comandante jamais era questionada pelos outros tripulantes na cabine. Tinha uma coisa cultural de absoluto respeito à máxima autoridade. Então o cara estava vendo que o comandante estava fazendo alguma coisa errada e não falava nada, porque o cara era o... Porra, aí não, né? Aí não. Então. E teve um comandante que, assim, tá na caixa preta, ele vai bocejando na aproximação final e entra com 747 na parede de uma montanha, matando 200 e não sei quantas pessoas. O cara tá bocejando. Em Guam? Guam. Enfim. Né? Então, cara, assim, de novo, né? Segurança é um... Assim, as pessoas, né? O público que é leigo e que não tem obrigação nenhuma de saber, pode dormir hoje sossegado pensando o seguinte, tem tanta gente pensando nisso, tanta gente caprichando, tanta gente construindo um ambiente seguro na aviação, que a chance de você morrer picado por abelhas é maior do que morrer no acidente aéreo. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.